Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bem, primeiro vou ressaltar que ontem, 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro, então quero aqui deixar enfatizado o quanto é importante que a gente reconheça o valor da leitura, reconheça o valor da literatura. Os livros eles são muito importantes para construir não só o pensamento, a criticidade dentro de nós, mas principalmente para formar os cidadãos, para constituir a nossa sociedade de uma maneira muito mais libertadora. Então, parabéns a todos nós, leitores, por esse dia tão importante, tão essencial, que foi o dia de ontem, o Dia Nacional do Livro. Sobre o livro de hoje, como vocês já sabem, seguindo aquele cronogramazinho, esse é o último livro do mês de outubro. A gente hoje vai falar sobre o livro Marketing 4.0, do tradicional ao digital, que tem a autoria do Philip Kotler, do Cartajaya e do Seth Awan. Eu não preciso nem falar sobre Philip Kotler, certo? Porque ele é um dos maiores especialistas em marketing de todo o mundo. Todo mundo que já estudou marketing alguma vez na vida já teve alguma referência de Kotler, principalmente em questão dos livros didáticos, e por isso, por um tempo, ele foi tão subjugado assim pela academia. Achavam que ele estava se, entre aspas, vendendo muito, a partir dos seus livros, mas a gente sabe que hoje tem-se toda uma reviravolta. A gente tem Kotler como uma figura não só no mercado, mas também na academia, muito de referência. Então, e os livros dele constituem as nossas bibliotecas, as nossas referências, os artigos também. Então, ele é uma figura muito conhecida dentro da área de marketing que precisa ser referenciada. Eu não tenho esse livro físico, tenho esse livro em versão e-book já há algum tempo. Já fiz muitas leituras do livro, Eu até utilizei esse livro por 2 semestres, enquanto à frente da disciplina de estratégia mercadológica junto com o meu professor orientador no estágio do doutorado, Esse é um livro em que Kotler ele vai mostrar que o marketing não é mais o mesmo. Ele vai falar sobre como a internet, a ascensão das coisas dentro do mundo digital terminou mudando as relações das empresas com os consumidores, entre as empresas. E ele já começa lá no prefácio falando basicamente sobre a evolução do marketing. Ele fala do marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. O livro ele é constituído de 3 partes, fora o prefácio e o epílogo. A primeira parte fala sobre as tendências fundamentais moldando o marketing. Depois ele vai falar sobre os novos modelos para o marketing na economia digital, as aplicações táticas de marketing na economia digital. E aí no prefácio tem o epílogo com o momento UAU, que vai ser explicado daqui a pouco. E o prefácio, onde ele faz uma evolução do marketing. Ele fala do marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. O primeiro marketing, o marketing 1.0, era quando os esforços eles eram centrados especificamente no produto. Então, as estratégias todas que eram realizadas, mercadológicas de marketing, eram realizadas justamente para o produto, focando no produto. Depois a gente tem uma evolução para o marketing 2.0, quando existe uma iniciativa da perspectiva mais voltada também para o consumidor. Isso foi evoluindo até chegar ao marketing 3.0, em que a gente coloca como ponto central o ser humano, numa versão mais total e não apenas focada no momento da decisão de compra. E a gente chega nesse momento do marketing 4.0, em que existe um aprofundamento e uma ampliação do marketing centrado no ser humano, mas para cobrir cada aspecto da jornada do cliente. Hoje a gente fala muito sobre jornada do cliente, jornada de compra, jornada do consumidor, e é justamente essas questões que ele vai colocar já nesse livro do Marketing 4.0. Aí no primeiro capítulo ele vai falar um pouco sobre como os profissionais de marketing eles precisam embarcar na mudança para um cenário de negócios que seja cada vez mais horizontal e não vertical, que seja cada vez mais inclusivo e social, porque o mercado está se tornando mais inclusivo e as mídias sociais digitais elas estão eliminando as barreiras geográficas, as barreiras demográficas. Elas permitem que as pessoas elas consigam se comunicar, se conectar, e as empresas, a inovação por meio de uma colaboração. Os consumidores eles estão adotando uma orientação que é muito mais horizontal. Ou seja, eles vêm desconfiando cada vez mais das comunicações de marketing dada
por marcas, eles preferem confiar no seu círculo social, os amigos, a família, os fãs, os seguidores. E o processo de compra dos consumidores, ele também está se tornando muito mais social, porque eles prestam mais atenção no seu círculo social mesmo ao tomar decisões. Eles buscam conselhos e avaliações tanto online como offline, e por isso as empresas elas precisam considerar que os seus consumidores são colegas e amigos da marca. Ele vai começar a falar também sobre a questão das interações online e offline, e aí a gente tem muito mais essa questão no varejo. Ele vai explicar também a questão dos influentes, né, nas subculturas digitais. Aí ele vai falar que os principais defensores de marca são JMN, que são jovens, mulheres e netzens. Netzens são os cidadãos da internet ou os nativos digitais, ou seja, são as pessoas que nasceram nesse período em que a gente está vivenciando o hoje, né, em que a internet ela já domina a sociedade. Então, são justamente essas pessoas que quando nascem, elas já estão inseridas e elas já têm uma familiaridade muito maior. Por exemplo, o meu sobrinho de 2 anos, ele consegue colocar os videozinhos do YouTube de desenho que ele gosta de assistir. Então é muito fácil essa interação. Eles já se adaptaram a isso de uma forma muito fácil, muito rápida. Eles vão falar também que a juventude ela tem uma participação muito forte nas mentes, as mulheres têm uma participação muito forte no mercado e os netzens têm uma participação muito forte nos corações. Eles são muito sentimento, eles são muito 8 ou 80. Aí quando ele começa a falar sobre o marketing 4.0 na economia digital, ele vai falar sobre como esse online e offline tem modificado a vida das pessoas e como essas tecnologias digitais terminam impactando em diferentes setores da economia, como por exemplo, no varejo, através do e-commerce, nos transportes, através dos veículos automatizados, na educação, com cursos abertos online, na saúde, com os prontuários eletrônicos, a medicina personalizada e nas interações sociais através das redes sociais. E aí eles vão falar também sobre as empresas que no tempo eram estreantes, como a Amazon e Netflix, que vinham com toda uma perspectiva desse marketing 4.0 e que já chegaram sendo grandes, tendo uma dominância em suas respectivas áreas e que elas continuam até hoje porque elas realmente vieram com esse pensamento de cocriação, com esse pensamento de conversa, com esse pensamento de interação, de fazer o online conversar muito com o offline, que no caso o offline somos nós com nossas vidas normais. Aí eles vão trazer um outro aspecto que é muito mais gerencial e mercadológico, que a gente quando está estudando marketing a gente consegue conversar, né? A gente compreende, então eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eles vão falar sobre os 4 A's da pirâmide, eles vão falar sobre o modelo AIDA, mas aí eles vão falar também sobre a evolução desses modelos para um modelo de 5 A's, que é a assimilação, a atração, a arguição, a ação, a apologia. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque ele é muito mais gerencial, ele é muito mais para quem realmente é da área. E aí ele traz também o conceito do novo consumidor, né? O novo caminho do consumidor, a zona POI. Fala também dos arquétipos dos setores de melhores práticas, então a maçaneta de porta, o peixinho dourado, o trompete, o funil, são tipos de arquétipo que ele vai detalhar tudo isso. Essa segunda parte, ela é muito mais técnica, ou seja, é muito mais para quem é da área de gestão, é muito mais para quem é profissional, tanto de gestão quanto de marketing. Mas aí a gente volta para um conceito que é muito mais popular, né? Que é quando a gente vai para a parte 3, onde a gente traz as aplicações táticas do marketing na economia digital. E aí ele vai falar sobre o marketing centrar muito mais no ser humano para poder atrair a atenção para a marca. Então ele vai falar do desenvolvimento de marcas autênticas como amigas dos consumidores, vai falar dessa questão das marcas terem cada vez mais adotando as qualidades humanas para tentar atrair os consumidores, pensando que estamos numa era centrada no ser humano. Então ela vai tentar descobrir, né, as ansiedades e os desejos que são latentes dos consumidores através da escuta social, através da etnografia, através de uma pesquisa empírica. Isso tudo para que ela consiga demonstrar de forma mais eficaz os desejos, as ansiedades e desenvolver nas marcas o lado humano. Aí quando fala do online ou offline, né, como já vinha falando em outros capítulos, ele vai falar sobre o Omnichannel, que é traduzido aqui no Brasil para Omnicanal, mas a gente utiliza muito mais o Omnichannel mesmo, que é a tentativa principalmente do varejo de unir esses canais online e offline a partir de suas lojas. Vou dar o exemplo aqui do varejo.
as lojas físicas e as lojas do e-commerce, fazer com que as duas conversem e o consumidor ele não precise esperar tanto tempo, ou ele consiga fazer uma jornada que transite pelos dois lados, online e offline. Aí a gente sabe que o caminho do consumidor ele é um caminho não em linha reta, né? A gente tem vários pontos, vários nós em que ele tem acesso tanto ao online quanto ao offline. E isso muito por causa do desenvolvimento das diversas tecnologias. E aí ele vai trazer também, no 11º capítulo, a questão do marketing de engajamento para a afinidade da marca. A gente viu muito disso acontecendo em uma realidade muito próxima, né? Há pouco tempo. Por exemplo, a gente trazer as questões de realidade virtual, a gente trazer as questões de um melhor relacionamento com o cliente, a gestão desse melhor relacionamento com o cliente, gamificação. Aí quando você consegue estimular, né, programas de fidelidade, comunidades de clientes, reconhecer, dar recompensas a esses tipos de clientes, até que finaliza o livro com o epílogo chamado de Chegar ao Uau. E o que seria uau? Uau é uma expressão que um cliente ele profere quando, em uma situação de grande satisfação, ele fica sem palavras. Então ele diz uau. Uau é surpreendente, uau é pessoal, uau ele só pode ser desencadeado pela pessoa que experimenta e uau é contagiante. Então ele vai falar que quem experimenta um momento uau defenderá e espalhará a boa notícia para muitas outras pessoas. É aquele velho conhecido marketing boca a boca, ainda que seja feito de modo virtual. Ele vai falar que no mundo do marketing 4.0, no qual ótimos produtos e ótimos serviços são mercadorias, o fator uau é o que diferencia uma marca dos seus concorrentes. Então, é necessário que você satisfaça, que você experimente, que você engaje. Ou seja, que você faça com que os seus clientes cheguem nesse momento uau. Então é isso, obrigado a todos, abraços a todos e até a próxima.